Olha o que o Gustavo Gomes falou, capitão do Palmeiras, após a vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você. Bora pro vídeo. No Campeonato Brasileiro, 9 jogos. Lembrando que tem um limite de 12 para ele ser transferido para outro, para ele poder jogar e defender outra equipe aqui no Brasil. Sim. Mas dificilmente a gente vai ver o Danilo permanecendo aqui, né, Hernan? Se for negociado. E Europa, né? Europa, Que é o Copa do plano A. Mundo, o cara vai brilhar. E assim, até o pessoal pode perguntar de Palmeiras. O Palmeiras só entraria num negócio aí diante dessas notícias de entrada na justiça, por falta de pagamento, por questões financeiras e tal. O Palmeiras só entraria num negócio, só faria uma oferta se o Danilo ficasse livre. Porque o Palmeiras entende que 30 milhões de euros não é uma grana que está dentro da realidade do próprio Palmeiras, dentro do bolso do próprio Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras conseguiu várias por 25, o Vitor Roque por 25. Mas é porque assim, tem todo um pacote e um planejamento. Você tem um jogador que você vendeu por muito menos, aí você vai comprar por muito mais. Diferente quando você faz uma oferta para um jogador que está livre no mercado. Você acerta salário, paga a luva e opa, volta aqui a jogar comigo, vem brilhar aqui. Mas o Palmeiras vê também que existe uma concorrência do futebol europeu, principalmente depois desse pós-convocação para a Copa e praticamente estar na Copa do Mundo, que vai acabar dificultando qualquer tipo de situação. O Danilo gosta muito do Palmeiras, tem muitos amigos lá dentro, tem muito respeito. O Palmeiras gostaria de ter a volta dele, mas o caminho é ladeira, assim, né? Hoje é uma ladeira que você tem que subir. E até porque, assim, o Botafogo ele não tem a intenção de reforçar um outro rival brasileiro, né? Assim, Mas aí a gente pensa também, né, velho, que, tipo, tem que ver se o Botafogo vai ter condições de manter o Danilo. eu acho que não. Em condições normais, Acho que não, hein? óbvio que o Botafogo não vai querer reforçar um time que está brigando pelo título, ainda mais que brigou por títulos em temporadas atrás. Mas acho que aí a questão é outra, a questão é financeira. O Botafogo vai ter grana para manter o Danilo? Me parece que não, me parece que vai ter que fazer uma venda. E o Botafogo precifica o cara em 30 milhões de euros. Para começar a conversar. Para começar a conversar. Aí convocado, aí Copa do Mundo, de repente ele mete um gol lá na Copa. Já Vira titular da seleção. Titular da seleção. o preço Estamos pode. falando de possibilidades, tá? A gente Claro, não tá aqui querendo 30 colocar milhões ninguém. de euros pré-Copa. Pré-Copa, Exato. exato. Acho que a questão é mais financeira. Segurar para não liberar para um rival. Cara, aí você tem que fechar o Botafogo se o Botafogo vender para o Palmeiras um preço baixo. Exato. Ou vender para o Flamengo. Então, não me parece ser esse o movimento, principalmente que os caras que estão lá são muito competentes, o Alessandro Brito, todo mundo que está lá. Mas a questão hoje é mesmo financeira. Vai ter grana para conseguir segurar o jogador? De todos os problemas que o Botafogo está passando, fica a dúvida. Tem várias questões nesse Danilo, né? Por exemplo, o Botafogo, a informação que ele não quer negociar com outro time brasileiro, e aí falam que só 2 times no Brasil me falaram que tem o potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. O Danilo Cruzeiro tem muito... também, né? Mas o Cruzeiro, eles falaram que alegaram a questão que já contratou o Gerson, teve muitos gastos e tudo mais, então Palmeiras e Flamengo. E aí quando se fala em Brasil, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras, como o Hernão trouxe aqui. O Flamengo é um rival do Botafogo, então o Botafogo não quer reforçar. E o Danilo, ele tem a intenção de voltar ao futebol europeu. Então soma tudo isso, mas a ver, como o Bruno Andrade trouxe aqui, como vai ser esse pós-Copa. Ele pode se valorizar, um time gigante pode querer contratar ele. Sim. Então tem todas essas variáveis. Porque o Ricardo mandou aqui, não tem nada de 30 milhões que o Botafogo tá falido. Se oferecer 15, ele já vende. Meu amigo, se alguém oferecer 15, se o mercado souber que por 15 você contrata o Danilo, fica uma fila de gente querendo comprar. Aí o valor do cara vai subindo por conta da procura. É isso. Não é isso, Hernan? Não, você tem contrato com o jogador. Beleza, o staff do jogador está cobrando você na justiça. Isso aí é uma discussão à parte. É outra coisa, é isso aí. Isso aí é uma outra questão. Duvido que você vai dar de presente, entre aspas, um jogador assim por 15 de euros. Exatamente. Aí você tem que fechar o Botafogo. Não vende por 15. Não vende, gente, você acha? Tem gente querendo Palmeiras na quinta-feira, então, se você vai estar presente no jogo contra o Jacuipense. E o Paulinho vai estar presente também? Naquela nossa conta era, né? A tendência é que ele esteja no banco de reservas. Vamos falar em tendência? Opa! Banco de reservas a estrear e reestrear pelo Palmeiras e ter alguns minutos. Programação / tendência. Porque assim, se algum... Vamos lá, vamos
aprender aqui, ficar de olho no que aconteceu com o Vitor Roque. A gente, beleza, a informação é clássico contra o Corinthians, no derby. Na semana do derby, não tá 100%. Uhum. Vitor Roque, vamos ter que segurar, beleza. Estreia na Libertadores, viajou, tal, mas não iria jogar. E aí o Palmeiras vem para o segundo jogo da Libertadores no Allianz, sem o Vitor Roque, causa um rebuliço, e o Palmeiras falou, calma, gente, ele vai jogar domingo. Ele vai entrar domingo. Dito e feito. Entrou ontem, tal, minutagem, daqui a pouco tá bem, vai jogar pensei 90. que ele não fosse entrar porque teve a expulsão, né? E o Palmeiras ficou só com o atacante. Falei, vai comprometer agora a entrada do Vitor Roque. Mas depois ele entrou no lugar do Sousa. Mas tinha a programação dele ter minutagem. Sim, teve. Ele entrou com 35. E assim, a do Paulinho, a tendência, essa semana, óbvio, o Palmeiras vai tratar com muito cuidado e vai ter muita expectativa em cima disso, mas a tendência pelo adversário, pela competição, está se iniciando ali para o Palmeiras, a tendência é que o Paulinho fique no banco para poder jogar uns minutos. Alguns minutos contra o Jacuipense. Acho que é o adversário correto, né? Tudo bem, né? Não é desmerecendo o Jacuipense, mas é mas é uma diferença, né? Muito grande. É o único time da Série D do Campeonato Brasileiro que está nessa fase da Copa do Brasil. Exato, mas ele pode ter uma rotação um pouco melhor ali, o time não tem essa intensidade toda, então, para ter uns minutos, nada melhor, jogo em né? casa. É um jogo em também. casa. Sabe quem vai estar, sim, no banco? O Abel, tá? Voltou. O Abel, porque tinha essa dúvida. Se valeria para a Copa do Brasil ou não? Na Copa do Brasil ele pode comandar o time. Pode? Pode. Opa, tem uma informação boa, hein? Ele vai estar no banco. Opa, informação, hein? Ele bomba? Não, bomba não. Então... não, mas é informação. Não, porque tinha essa dúvida se cumpriria ou não. Então ele não cumpre na Copa do Brasil, ele pode, tá no banco, ele vai estar no banco e vai até conceder entrevista normalmente, porque ontem, de novo, a comissão técnica do Palmeiras entendeu que, em solidariedade ao Abel, não deveria dar entrevista e não deu. Ontem o João Martins e o Castanheira, que estavam lá comandando o time, os dois não deram a entrevista coletiva, até porque eles reforçaram essa solidariedade quando, no sábado, o Hugo Souza obteve pelo STJD o efeito suspensivo para jogar. Algo que o Palmeiras reclamou que não aconteceu com o Abel. No sábado. No sábado. E aí ele jogou contra o Posso fazer uma pergunta aí para vocês, não? Então, tá, Bruno, pode, mas então é só essa questão, tá? Contra a Jacuipense, o Abel vai estar no banco, deve dar entrevista coletiva normalmente, como aconteceu no jogo da Libertadores, e cumpre mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Contra o Red Bull, contra o Santos e contra o Remo. Perfeito. E aí só volta na partida contra o Cruzeiro. Remo que é em Belém esse jogo. É isso aí. Fala, Bruno. Uma dúvida que eu tenho até do plano de vista da comunicação. O Hernan talvez saiba responder com mais facilidade, porque ele frequentemente está nos jogos. Em Portugal, o pré-jogo, o treinador, ele se quiser não fala, não é multado, mas todo o pós-jogo ele é obrigado entre aspas, né, a participar. Se não participa, ele é multado. Seja na Liga Nacional, sobretudo na Liga dos Campeões. Então, a minha pergunta, até porque já são quase 10 anos fora do Brasil, se no Brasil é a mesma coisa, seja na Libertadores, no Brasileirão ou na Copa do Brasil, a ausência do treinador ou de alguém que faça o papel de treinador na coletiva pós-jogo, se isso é multa, se isso é suspensão, se isso é castigo. Depende da situação, é passível de multa sim. Na Comebol, né? A Comebol é mais rígida. Na Comebol. O Abel, assim, uma das indignações do Abel, e aí vamos lá, de novo aqui para explicar para vocês não pegarem recortes meus e colocarem lá na rede social e falar, olha lá o assessor do Palmeiras, olha lá o assessor da Leila, olha lá o passapano. Então, eu deixar sempre bem claro, porque tem uma galera que não consegue entender. Nada, né? Não, a galera não consegue entender e a gente, tudo bem, a gente está aqui exatamente para isso, para explicar sempre para a galera que não consegue entender. Uma das indignações do Abel nesse episódio todo foi que, assim, a falta do Arias, que foi bem perto do banco ali, que é onde ele explode. O jogo contra o São Paulo. Jogo contra o São Paulo. Ele assim, claramente, você não precisa ser um torcedor que não entende futebol, um cara que não joga futebol. Você vê que claramente ali foi uma falta. E aquilo ali já vinha de 2 pequenas explosões que ele teve ali no banco. E o Daronco simplesmente não deu a falta, porque existe essa
orientação, que é uma coisa que às vezes cega o árbitro. Isso segundo a minha apuração, as conversas que eu tenho de bastidor no Palmeiras. Às vezes o cara fica tão cego de deixar o jogo correr que não marca uma falta óbvia. E ali isso deixou o cara, tipo, enlouquecido. E aí, beleza, o Abel precisa melhorar o comportamento dele. Ele sabe disso, já sabe disso faz tempo, inclusive. Mas ali aquele lance do Daronco foi o lance que deu aquela explosão. E, segundo pessoas do Palmeiras que estão ali próximas ao Abel, aquele lance era um lance de falta. E que, assim, beleza, explodiu, tá errado e tal, mas se rever o lance, foi um lance que foi uma falta não marcada. Em relação ao pênalti que foi marcado, a gente conseguiu perceber na hora que o árbitro anula o pênalti, o Daír Helman aplaudindo demais a arbitragem de maneira irônica, revoltado com a marcação. Traz a tua visão da penalidade que foi anulada. Cara, a minha impressão foi que o VAR está para isso, né, para tentar ajudar o árbitro. Acho que ele tinha muita gente na frente dele também. Eu olhei quando ele acho que ele me duvidou um pouquinho para apitar, mas ele foi muito bem, foi lá no VAR, que acho que para isso está o VAR, né, para intervenir nesses lances. Então acho que foi bom. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no domingo no Allianz Parque pela 12ª do Brasileiro. O gol do Verdão foi marcado por Gustavo Gomes, que bateu mais um recorde com a camisa do Palmeiras. O Paraguai se tornou o zagueiro com mais gols no mundo desde a sua estreia com a camisa do Palestra, segundo o R10 Score. O jogador balançou a rede 48 vezes e só está atrás do espanhol Sérgio Ramos, que fez 58 tentos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.